Pai solteiro negro envia acidentalmente mensagem "Eu te amo" para a CEO. O que ela fez o surpreendeu. A mensagem chegou ao telefone de Victoria Chen às 23h47 de uma terça-feira. 3 palavras que detonariam tudo o que Marcus Adams havia construído em 7 anos. Eu te amo. Ela leu uma vez, 2 vezes. A mão dela congelou sobre a mesa. A CEO de gelo da Meridian Capital, a mulher que destruiu 17 carreiras com um único e-mail, estava olhando para uma mensagem que quebrou sua armadura como uma pedra através do vidro. Mas não era para ela. Marcus percebeu seu erro 3 segundos depois de apertar enviar. 3 segundos de clareza perfeita antes que o pânico o atingisse como um golpe físico. O telefone estava em seu carro no estacionamento, 44 andares abaixo, e ele estava sentado na sala de descanso com seu café esfriando, observando a bolha de 3 pontos aparecer. Desaparecer. Aparecer novamente. Victoria estava digitando. Seu peito se contraiu. Cada célula de seu corpo gritava para ele correr. Não do prédio, de toda a sua vida. Da hipoteca. Do acordo de custódia com sua ex-esposa, que ainda parecia frágil o suficiente para se quebrar. Da promessa que fizera ao seu filho de 11 anos de que finalmente conseguiriam. A bolha parou. Uma única mensagem chegou. Venha ao meu escritório. Agora. Marcus olhou para aquelas 5 palavras e soube com absoluta certeza que seu mundo estava acabando. A viagem de elevador parecia um afogamento em câmera lenta. O reflexo de Marcus o encarava de volta no aço polido. Um homem negro em um terno sob medida que ainda não se encaixava bem na sala em que estava entrando. 7 anos de perfeição, e estava prestes a desmoronar porque ele havia esquecido a regra mais importante. Nunca deixe que eles vejam que você precisa de algo. O escritório de Victoria estava em silêncio. Ela estava de costas para ele, silhuetada contra o horizonte de Manhattan, e por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Você sabe o que eu faço com pessoas que cruzam limites comigo, Sr. Adams? A voz dela era de gelo. Senhorita Chen, eu posso explicar. Eu demiti uma mulher no mês passado por ser não profissional. Victoria se virou lentamente. Seus olhos continham algo que Marcus não conseguia decifrar. Eu rebaixei um homem por ficar muito confortável. E eu terminei um casamento uma vez porque alguém confundiu lealdade com amor. A garganta de Marcus se fechou. Então, quando recebi sua mensagem, quando vi aquelas 3 palavras, tive que me perguntar: o que eu devo fazer com você? O silêncio se estendeu como uma lâmina entre eles. Victoria caminhou até sua mesa e pegou seu telefone. Ela lhe mostrou a mensagem. Suas próprias palavras, exibidas em texto branco frio sobre fundo preto. Eu te amo. Deixe-me te perguntar uma coisa, e preciso que você tenha muito cuidado com sua resposta, disse Victoria. Para quem você estava enviando isso? Meu filho, Marcus Jr. Ele tem 11 anos. Era para... Eu sei para quem era. A interrupção de Victoria foi incisiva. O que estou perguntando é: você sabia que foi para mim antes de enviar ou depois? Depois. Imediatamente depois. Eu percebi no segundo. Então isso não foi uma mensagem calculada. Você não estava tentando me manipular enviando algo tão... íntimo. O estômago de Marcus despencou. Não, senhora Chen, eu nunca... Mas agora você está aqui. E eu vi essa mensagem. E você está de pé no meu escritório. E nós dois sabemos como isso parece. Victoria colocou o telefone na mesa de vidro. Parece um funcionário júnior tentando agradar ao CEO. Parece alguém que viu uma oportunidade e a aproveitou. Estou errado? Sim, disse Marcus, mas mesmo enquanto dizia isso, percebeu quão insano era. Ele estava sendo interrogado na frente da mulher que controlava seu futuro, sobre se ele havia enviado intencionalmente uma declaração de amor. E ele não podia provar que não havia feito isso. Meu filho não tem mãe, disse Marcus em voz baixa. Ela morreu há 3 anos. Acidente de carro.
Quando ele pergunta se eu acredito nele, quando ele precisa saber que alguém acha que ele vai ficar bem, eu mando uma mensagem dizendo que o amo. Todas as noites. A mesma mensagem. Eu te amo. Era isso. A expressão de Victoria não mudou. E a mensagem antes disso? O sangue de Marcos gelou. Desculpe? Verifique seu telefone. Qual foi a mensagem que você enviou antes de Eu te amo? Com os dedos trêmulos, Marcos puxou seu telefone. Ele rolou pelos seus textos para o número de Victoria, um fio do qual não tinha memória de ter criado. Sua última mensagem para ela, enviada às 23h32, 15 minutos antes do acidente. Obrigado por me dar essa promoção. Eu sei o que você arriscou ao dar isso a um homem negro em uma empresa como esta. Eu não vou te decepcionar. Ele encarou isso, o contexto, a gratidão, o reconhecimento sutil do poder dela sobre ele. E então, acidentalmente, eu te amo. Parecia uma escalada calculada. Eu não... Marcos começou. Eu sei que você não. A voz de Victoria estava mais suave agora, mas de alguma forma mais aterrorizante. Mas você entende o que acabou de acontecer? Você me agradeceu pelo meu poder. E então você confessou seu amor. Em um contexto corporativo, Sr. Adams, isso é chamado de jogo de poder. É um movimento que alguém faz quando está tentando aprofundar a influência com alguém que controla seu destino. Eu juro por Deus, eu não estava... Eu acredito em você, disse Victoria. Mas eu quero que você entenda algo. Mesmo a sua honestidade é uma arma em minhas mãos agora. Posso dizer a qualquer um neste prédio que você me enviou esta mensagem. Posso enquadrá-la como quiser. Posso te destruir com a sua própria vulnerabilidade. Marcos sentiu o chão inclinar-se sob ele. E a pergunta que continuo me fazendo, Victoria continuou, é: por que eu não fiz isso? Ela caminhou lentamente ao redor da mesa e Marcos forçou-se a não recuar. Porque há 3 anos, Victoria disse, eu tinha a mesma idade que seu filho quando meu pai foi embora. Ele me disse que precisava seguir suas ambições. Ele disse que o amor era um luxo que não podia se dar ao luxo. Ela parou na frente de Marcos. Passei 19 anos construindo uma empresa para provar que ele estava errado, para provar que não preciso de amor, que sou melhor sem isso. A voz de Victoria caiu para quase um sussurro. E então você me enviou uma mensagem de texto que não queria enviar, e pela primeira vez na minha vida, senti que era a pessoa que você amava. Não porque eu merecia, não porque eu tivesse direito a isso, mas porque você cometeu um erro. Marcos não conseguia desviar o olhar dos olhos dela. Então eu preciso que você responda a isso honestamente, e se você mentir para mim, eu vou saber. Eu sempre sei. Victoria se aproximou. Quando você diz que ama seu filho, você realmente quer dizer isso? Toda vez, Marcos disse, com tudo que eu tenho. A mão de Victoria se moveu para o rosto dele. Por um momento, Marcos pensou que ela ia machucá-lo. Em vez disso, ela apoiou a palma contra sua bochecha e seus olhos se encheram de lágrimas que ela não deixou cair. Então eu preciso que você saiba que esta noite, pela primeira vez na minha vida, alguém disse que me amava. Mesmo que tenha sido um acidente, mesmo que eu nunca devesse ouvir isso. Ela deixou a mão cair. E eu vou escolher acreditar que foi destinado a mim. Na manhã seguinte, o anúncio chegou pelo e-mail da empresa. Victoria Chen estava renunciando ao cargo de CEO, com efeito imediato. Ela estava tirando um sabático, sem prazo especificado. A diretoria nomearia uma liderança interina dentro da semana. O escritório explodiu em caos. Pessoas que passaram anos com medo dela, de repente perceberam que ela era humana, vulnerável. Foi embora. Marcos recebeu uma segunda mensagem ao meio-dia, desta vez de um número desconhecido. Comprei uma passagem de ida para Londres. Vou passar 1 ano descobrindo quem sou quando ninguém está olhando. Mas antes de ir, preciso que você saiba de uma coisa. Aquela mensagem de texto que você enviou não foi um erro. Foi o momento mais honesto que alguém já me deu.
E estou indo embora porque finalmente entendo que mereço ter alguém na minha vida que me ame como você ama seu filho. Obrigado por isso. V. Marcos sentou-se à sua mesa, lendo aquelas palavras, e percebeu que acabara de ver uma mulher escolher a si mesma, em vez do poder pela primeira vez em sua vida. Mas ele também percebeu outra coisa, algo que fez seu estômago se contorcer. Ele nunca encontraria outro emprego nesta indústria. Não depois disso. A notícia se espalharia de que ele estava envolvido na saída de Victoria. Os concorrentes assumiriam que ele era um risco. Sua carreira, pelo que ele sacrificou tudo, estava chegando ao fim. Seu telefone vibrou. Uma ligação do advogado de sua ex-esposa. O acordo de custódia estava sendo contestado. Seu salário havia sido parte do cálculo. Nova verificação de renda exigida. Reunião marcada para sexta-feira. Marcos colocou a cabeça sobre a mesa em seu escritório no 45º andar e, finalmente, pela primeira vez desde que Lisa havia morrido, deixou-se quebrar. Naquela noite, Marcos Júnior estava esperando na porta quando ele chegou em casa. Pai, você está cedo. Isso é bom. Podemos ir ao parque? Eu quero praticar para as seletivas e você disse que ajudaria. Marcos se ajoelhou e puxou seu filho para perto, segurando-o de uma forma que parecia uma despedida. Nós vamos ao parque, disse Marcos. E eu vou te ensinar algo mais importante do que futebol. O que é isso? Como ficar bem quando tudo desmorona. Naquela noite, sob as luzes do campo de futebol vazio, Marcos contou ao filho sobre a promoção, sobre a mensagem de texto, sobre a saída de Victoria, sobre o desafio da custódia. Ele contou tudo, porque seu filho já era velho o suficiente para entender que a vida não era simples, e ele merecia saber a verdade. Marcos Júnior ouviu, e quando seu pai terminou de falar, pegou a bola de futebol e a passou para ele. Então, vamos praticar mais, disse Marcos Júnior. Não paramos porque é difícil. Paramos quando vencemos. Foi isso que você me ensinou. E enquanto Marcos observava seu filho correr pelo campo escuro, ele entendeu o que Victoria havia descoberto. O amor não era um luxo ou uma fraqueza. Era a única coisa que te tornava forte o suficiente para sobreviver quando tudo mais desmoronava. 6 meses depois, Marcos estava trabalhando como consultor em uma empresa de médio porte no Brooklyn. O salário era menor, mas as horas eram melhores. Ele comparecia a todos os jogos de futebol do filho. Ele não esperava ver Victoria novamente. Ela apareceu no jogo final dos playoffs da temporada, de pé na linha lateral, vestindo jeans e uma camisa simples, com o cabelo trançado e o rosto bronzeado de meses ao sol. Ela parecia ter sido reconstruída de dentro para fora. Quando Marcos Júnior marcou o gol da vitória, ela torceu mais alto do que qualquer um. Depois, ela se aproximou deles, e a respiração de Marcos parou. Mas quando ela falou, não foi para ele. Esse foi um gol incrível, ela disse a Marcos Júnior, ajoelhando-se ao seu nível. Seu pai me disse que você era especial, mas ver com meus próprios olhos... Marcos, você é extraordinário. O menino ficou vermelho. Obrigado. Você vai vir para o nosso jantar de equipe? Victoria olhou para Marcos. Havia uma pergunta em seus olhos, uma vulnerabilidade, uma hesitação que a antiga Victoria nunca teria permitido sentir. Apenas se seu pai quiser que eu vá, Victoria disse. Marcos assentiu lentamente. Venha. Mais tarde naquela noite, sentado à mesa com seu filho, Victoria e uma dúzia de crianças de 11 anos celebrando seu campeonato, Marcos percebeu algo que mudou tudo o que ele pensava entender sobre segundas chances. A mensagem de texto que nunca foi destinada a ela os havia salvado a ambos. Tinha mostrado a Victoria que ela era capaz de ser amada. Tinha lembrado a Marcos que vulnerabilidade não era fraqueza. Era a base de toda a conexão real que ele já havia feito. E em algum lugar entre os erros, o medo e os momentos fraturados, eles encontraram algo que nenhum deles estava procurando. Não romance, não ainda de qualquer forma, mas reconhecimento. O tipo de amor que dizia, eu vejo você,
Eu sei quem você é, e eu escolho você. Mais tarde, enquanto caminhavam para seus carros, Victoria pegou sua mão. Estou voltando ao trabalho, ela disse. Não aqui, não em Nova York. Estou começando algo novo. Uma empresa de consultoria focada em desenvolver talentos de comunidades carentes. Eu quero investir em pessoas como você. Pessoas que estão construindo vidas apesar das dificuldades. Ela fez uma pausa. E eu estava me perguntando se você gostaria de ser minha primeira contratação. Marcos olhou para ela. Depois para seu filho, que já estava acenando adeus pela janela do carro. Com uma condição, disse Marcos. Qual é? Nós continuamos construindo isso. Todos nós, seja o que for. Victoria sorriu, e pela primeira vez foi completamente desprotegida. Eu gostaria muito disso, ela disse. A mensagem de texto que mudou tudo foi enviada em um momento de descuido. Mas a vida construída a partir disso, a confiança, a compreensão, a maneira lenta e gentil como duas pessoas quebradas aprenderam a se amar, isso exigiu intenção. Isso exigiu coragem. Isso exigiu a disposição de acreditar que, às vezes, os erros dos quais você mais tem medo são as portas para tudo o que você tem buscado.